E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Direito Constitucional. Nessa primeira parte, o nosso objetivo vai ser corrigir as questões da semana passada. Eu peço então que todos peguem o material e que, principalmente, assistam essa aula para saber se ficou alguma dúvida, para sanar alguma lacuna que talvez tenha ficado em relação ao conteúdo, porque esses exercícios eles interligam alguns conteúdos que já foram estudados como forma de resgatar, de relembrar algumas coisas que são bem importantes, que já foram estudadas e que eu não quero que fiquem esquecidas. Então, mesmo que vocês acharam fácil de fazer as questões, não tiveram nenhum problema em responder as questões, eu peço que assistam a essa aula como forma de retomar o conteúdo e de ter certeza que vocês conseguiram compreender o que foi dado até o momento, tá bem? Então, número 1. Nos termos do artigo 5º, 53 da Constituição Federal, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Bom, que princípio é esse? Né? Esse princípio a gente já estudou em aula e a gente sabe que ele se refere ao princípio do juiz natural. Portanto, nossa letra C. O que é o princípio do juiz natural? É aquele princípio que vai vedar o tribunal de exceção, a constituição de um tribunal de exceção ou tribunal ad hoc, como a gente estudou. O que isso significa? Né? Aquele tribunal, aquele juízo, que ele é formado depois que o fato já foi cometido e ele é formado, constituído exclusivamente para julgar aquele fato. Então, não é um tribunal que existe a todo momento e que julga várias demandas, várias pessoas. É um tribunal que vai julgar exclusivamente aquele fato que já aconteceu. Isso é vedado pela Constituição Federal, porque a Constituição Federal garante, né, justamente o princípio do juiz natural, ou seja, são tribunais que já são constituídos antes mesmo do fato ser cometido, são pessoas que têm competência, inclusive porque passaram em concursos públicos, foram nomeadas e assumem a função, então, de juiz e que já têm determinadas matérias que eles são designados a julgar. Então, o princípio do juiz natural é justamente essa competência que já é atribuída para que se julgue determinados casos, e não a criação de um tribunal de exceção, que a gente chama, que é aquele tribunal constituído depois do acontecimento, depois do fato, e ele é formado para julgar exclusivamente aquele fato que já ocorreu. Isso é vedado pela Constituição Federal e justamente o que veda esse tribunal de exceção é o princípio do juiz natural, que é a nossa alternativa correta da número 1, letra C, então. Número 2. Fausto foi condenado por sentença transitada em julgado por crime cometido em 2010, encontrando-se cumprimento de pena de 10 anos. Em 2015, entrou em vigor uma lei que não mais considera como crime a conduta que levou Fausto à prisão. Nesse caso, bom, a alternativa de número 2, ela se refere ao princípio da irretroatividade da lei penal. O que a gente viu sobre esse princípio? Que a nossa regra geral é a irretroatividade da lei penal. Isso quer dizer, a lei penal ela não retroage no tempo. Só que essa regra não é uma regra absoluta, porque ela comporta uma exceção. Que exceção é essa? Salvo para beneficiar o réu. Então, a lei penal não retroage, salvo se essa lei for para beneficiar o réu. Qual é o caso que a questão traz? De um sujeito que tinha praticado um crime em 2010, foi condenado, e em 2015, então, quando ele estava na metade do cumprimento da pena, aquele crime que ele tinha praticado e pelo qual ele foi condenado não é mais considerado crime. Se essa lei de 2015 diz que não é mais crime, essa lei está em prejuízo ou em benefício do Fausto? Em benefício. Então, ela veio beneficiar o réu porque está considerando que aquilo que ele cometeu, aquele fato que ele aquele ato que ele praticou, não é mais crime. Em razão de beneficiar o réu, a gente entra na nossa exceção. Isso quer dizer que retroage. Então, essa questão ela é bem fácil de ser resolvida, porque primeiro a gente tira fora quando a questão fala que não atinge o Fausto, que essa lei não vai beneficiar o Fausto. E isso a gente encontra em 3 alternativas. Na letra A, não será beneficiado, tira fora, nem precisa continuar lendo. Letra D, não será beneficiado. Letra E, não será beneficiado. Porque a gente sabe que beneficia, então será beneficiado.
pela nova lei. Então, a gente fica com a B e com a C. O que a letra B diz? Será beneficiado pela nova lei apenas se favorecer ao menos 10 condenados. Isso é a letra C, desculpa. Será beneficiado pela nova lei apenas se esta favorecer ao menos 10 condenados. A Constituição determina um número mínimo de pessoas a ser atingidas para que se retroaja? Não, né? A lei ela é bem clara. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ponto, né? Independentemente do número de pessoas que vai se atingir. Então, não é a letra C. Nos resta, então, a letra B. Será beneficiado pela nova lei, pois a lei penal retroage. Exatamente, essa é a nossa resposta correta. Número 3. A número 3 é uma questão que resgata o conteúdo da extradição, que a gente já estudou também. E aí a gente tem algumas hipóteses para saber se o sujeito ele pode ser extraditado ou não. Arnold é brasileiro naturalizado, residente no Brasil, e antes da naturalização praticou crime comum no seu país de origem. Esse sujeito ele pode ser extraditado? Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Pode. A gente viu que a Constituição possibilita a extradição de brasileiro naturalizado em duas hipóteses. Crime comum praticado antes da naturalização e tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer tempo. A questão nos fala de um brasileiro naturalizado que cometeu um crime comum antes da naturalização. Se ele cometeu um crime antes da naturalização, ele cometeu um crime na condição de estrangeiro. Então, ele pode ser extraditado? Sim, né? Ele pode ser extraditado. Então, Arnold, nossa primeira alternativa, é um sujeito que pode ser extraditado. Segunda hipótese. Dmitry é estrangeiro e encontra-se atualmente no Brasil, tendo cometido crime político em seu país de origem. Estrangeiro, pela regra constitucional, pode ser extraditado? Em regra, o estrangeiro pode ser extraditado, salvo em casos de crime político e crime de opinião. São as duas exceções em que não se extradita o estrangeiro. Dmitry cometeu que tipo de crime? Crime político. Crime político é uma exceção da extradição de estrangeiro, portanto, Dmitry não pode ser extraditado. A mesma coisa acontece com a Frida. É estrangeira, também está no Brasil, e cometeu crime de opinião no seu país de origem. Crime de opinião também é uma exceção trazida pela Constituição e, portanto, ela também não poderá ser extraditada. José é brasileiro nato, residente no país, tendo cometido crime no exterior durante a viagem de férias, da qual já retornou. Brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Eu fui bem clara que quando a Constituição fala na questão de brasileiro nato ser extraditado, a nossa regra é que brasileiro nato nunca é extraditado. Brasileiro nato nunca é extraditado. Ah, prof, mas eu lembro que tem aquele caso do Henrique Pisolato que foi extraditado, que é o caso da extradição ativa, que a senhora falou que poderia ser extraditado o brasileiro nato no caso de extradição ativa. Sim, eu falei isso, mas vejam só. O que é extradição ativa? É quando o Brasil solicita a outro país que aquele brasileiro nato que cometeu um crime aqui no Brasil, foi processado e julgado, volte para o Brasil. Então, a extradição ativa, que permite a extradição de brasileiro nato, é quando o Brasil está solicitando a volta daquele brasileiro nato que cometeu o crime aqui no Brasil. Vejam que a questão ela trata da extradição passiva, porque é quando o brasileiro ele está em outro país, ele comete o crime e ele volta para o Brasil e é o outro país, então, que vai solicitar a entrega desse brasileiro nato. É nesse país, então, onde ele estava de férias, que deveria solicitar a extradição para que o brasileiro voltasse e fosse processado e cumprisse a pena dele lá. Nesses casos de entregar o brasileiro, não é permitida a extradição. Então, José não poderá ser extraditado porque ele é brasileiro nato e brasileiro nato nunca é extraditado. Essa extradição que a gente está falando nessa hipótese é a extradição passiva. Se a gente for olhar, então, as nossas alternativas, somente letra D. Arnold é o único, então, que pode ser extraditado.
Essa aqui é a Frida, né? É a minha cadelinha Frida que tá acompanhando a aula também hoje. Número 4. Sobre a extradição novamente e em relação ao entendimento do STF. A existência de vínculos conjugais e ou ter filho do extraditando estrangeiro com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa de extradição. O que isso quer dizer? É aquela súmula que eu havia passado para vocês. Se o fato de o extraditando ter tido um filho brasileiro, que é considerado então brasileiro nato, se esse filho impede a extradição, ou seja, né, se esse filho é uma causa obstativa da extradição. A gente viu que não impede a extradição. Súmula 421. O que essa súmula 421 nos diz? Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Isso quer dizer que ele pode ser extraditado se ele tiver filho brasileiro nato? Sim, ele pode ser extraditado porque não impede a extradição. Ou, como a questão nos traz, não é causa obstativa da extradição, que a gente entende como o mesmo significado, tá bem? Número 5. A lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis a prática do racismo e da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? O que a gente sabe? Inafiançáveis, todos os crimes especiais que a gente estudou são. Então, inafiançáveis está correto. O que a gente precisa analisar? Se esses crimes trazidos, eles são imprescritíveis. Se a gente lembrar naquela tabelinha que eu passei para vocês, quais são os crimes imprescritíveis? O racismo e a ação de grupos armados. São os nossos 2 crimes imprescritíveis. A questão ela vai um pouco mais além e coloca tortura e tráfico ilícito de entorpecentes. Tortura e tráfico ilícito de entorpecentes, eles não são imprescritíveis. Eles são insuscetíveis de graça ou de anistia. Então, ela está errada. Ela está falsa também. Número 6. Durval foi alvo de racismo em seu trabalho. Ao consultar a Constituição Federal, descobriu que a prática de racismo constitui, e aí, novamente, inafiançável apenas, não, inafiançável apenas, de novo, não, imprescritível apenas, não também, e por fim, inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Literal da própria Constituição Federal, letra da lei. A nossa resposta correta é a letra E, que deveria ser letra D, porque ali se pula da C direto para E. Mas, tudo bem, a última é a que deve ser considerada como correta. Número 7. Não é necessário prévio requerimento administrativo para ação judicial de concessão de benefício previdenciário em virtude do princípio da inafastabilidade jurisdicional. Isso também foi um conteúdo que a gente estudou em aula. O que eu falei para vocês, né, quando a gente tratou em específico sobre esse aspecto? Que em razão do princípio da inafastabilidade jurisdicional, as pessoas elas têm o direito, né, garantido então pela própria Constituição, de ingressar com uma ação no próprio judiciário para obter algum tipo de resposta e que o judiciário ele deve dar essa resposta, né? No momento que ele é provocado por alguma pessoa, o judiciário ele deve então, né, se mexer e encontrar uma resposta naquele caso para aquela demanda. Diante disso, a gente viu que não é preciso que o sujeito cumpra algumas etapas administrativas antes de ingressar com a ação no Poder Judiciário. É possível que se ingresse diretamente no Poder Judiciário. Só que a gente viu também que essa regra tem algumas exceções. E a número 7, ela trata justamente de uma dessas exceções do princípio da inafastabilidade, que é a questão do benefício previdenciário. O benefício previdenciário, ele é um tipo de ação que para a gente ter primeiro o direito, a causa de pedir
em relação ao benefício previdenciário, a gente primeiro precisa ter a negativa desse benefício, ou seja, né, quando o INSS ele diz que não vai conceder o benefício, que você não vai ser aposentado, que ainda não fechou o tempo para ser aposentada, ou seja, assim defere o benefício, a partir dessa negativa, então, do benefício, o sujeito pode ingressar com uma ação no Poder Judiciário. Só que o que o sujeito não pode é ir diretamente ao Poder Judiciário, entrando com uma ação, ingressando com uma ação, para ter o benefício previdenciário sem que ele tenha sido negado, primeiramente pelo INSS, né? Seria um total gasto de tempo, perda de tempo, porque pode ser que você vá lá no INSS e o INSS lhe conceda o benefício previdenciário sem a necessidade de uma ação judicial. Então, o caso do benefício previdenciário é uma exceção que precisa passar pela via administrativa primeiro. Ou seja, antes de ingressar com uma ação no Poder Judiciário requerendo um benefício previdenciário, primeiro se deve ir diretamente ao INSS e requerer o benefício previdenciário. Se for negado, vocês vão ter direito a uma negativa, né? Ou seja, o indeferimento escrito desse benefício, e aí você já tem uma causa de pedir, então, para ingressar no Poder Judiciário. Então, se tem algumas etapas preliminares quando se refere à concessão de benefício. Tá bem? Por isso que a questão é falsa também, porque diz que não é necessário prévio requerimento, e é necessário prévio requerimento porque benefício previdenciário é uma exceção do princípio da inafastabilidade jurisdicional. Por fim, a número 8, a Constituição Estadual não pode estabelecer competência de foro privilegiado para vereador que cometa crime doloso contra a vida, mas pode estabelecer para deputado estadual em razão da simetria prevista no artigo 27, parágrafo 1º da Constituição. Bom, essa questão ela vai ser anulada por um erro que, na verdade, não deveria ter sido um erro, né? Foi um descuido, pois eu coloquei ali princípio da simetria previsto no artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, quando, na verdade, de acordo com o STF, o princípio da simetria está previsto no artigo 25 da Constituição Federal. Então, foi um erro, foi um erro equivocado, e o artigo, na verdade, é o erro da questão, porque se a gente tirar fora a previsão constitucional, a questão ela está correta. A Constituição estadual, como a gente viu, ela não pode estabelecer foro privilegiado para o vereador se a Constituição Federal ela não estabelece, ela já não prevê, né, conforme ela prevê para deputado federal, e de acordo com o princípio da simetria se pode alcançar aos deputados estaduais também. Então a questão o escrito dela, a essência dela, ela é verdadeira. O erro, né, a falha, o equívoco da questão é o final que diz prevista no artigo 27, quando na verdade é no artigo 25 da Constituição Federal. E por isso eu vou, então, anular e considerar verdadeira para todo mundo, porque na verdade ela foi um equívoco meu no momento de colocar de forma incorreta o dispositivo constitucional, tá bem? Então, esse é o primeiro momento da aula, para trabalhar um pouquinho sobre as questões, para realmente não ficar nenhuma dúvida, tá? Próxima aula, nosso próximo conteúdo, então, remédios constitucionais, trabalhando os conceitos gerais e aspectos gerais do habeas corpus. Espero vocês lá!